Meus irmãos, estamos na terceira mensagem dessa série de mensagens que está ficando mais interessante, também porque o Brasil está evoluindo, né? O negócio está melhorando, né, irmão? Estamos até com a esperançazinha aí, de que coisas boas vão acontecer. Inclusive, domingo que vem, preciso que você fique bem atento às informações que nós passaremos nas redes sociais e nos grupos. Porque o Jogo do Brasil, se ele ganhar amanhã, vai ser às 5 da tarde no domingo. E nós vamos fazer uma movimentação nos horários da igreja. Ok? Então fique atento, mas isso depende da vitória de amanhã. E aí nós vamos comunicar qual é a estratégia que nós vamos usar. Tá bom, queridos? Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, a partir do verso de número 21. Perdão, a partir do verso de número 6. Essa palavra está fundamentada no capítulo inteiro, mas inicialmente eu vou ler do verso 6 ao verso 15, que dizem assim, Colossenses 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, talvez essa seja a palavra mais básica e ao mesmo tempo mais importante dessa série. Porque hoje eu quero falar sobre aquilo que talvez seja o motivo de muitas pessoas não estarem ganhando o jogo da vida cristã. De muitas pessoas até começarem ganhando, mas de repente tomam uma virada e não conseguem entender o que foi que aconteceu, por que um dia foram apaixonadas por Deus, estavam na igreja e hoje, se estão na igreja ainda, são pessoas que não têm o fogo aceso, não têm a chama acesa, não têm a sua fé como algo vibrante, que não apenas impacta a sua vida, mas impacta a vida daqueles que a rodeiam. Pessoas que talvez façam parte desses dados que dizem que hoje no Brasil, para cada um cristão dentro da igreja, há um fora. Ou seja, 50% estão fora, mas um dia estiveram dentro. É por isso que eu quero falar sobre fundamentos. Porque no futebol, todo treinador e jogador sabe que geralmente, grandes partidas e competições não são vencidas nos lances extraordinários, mas sempre depende dos fundamentos. Antes daquele gol de bicicleta impressionante, teve que ter um domínio de qualidade. Antes de conseguir sair de uma pressão muito grande, o passe teve que ser bom. Antes de eu celebrar um gol, em que eu finalizei com a perna que não é a principal, não é a dominante, eu tive que trabalhar aquela perna não dominante para que, se a minha perna dominante estivesse bloqueada, eu tivesse um outro recurso para poder conseguir vencer a marcação do adversário, conseguir fazer algo que o adversário não esperava.
Com certeza, o fundamento tem determinado aquilo que acontece na vida de muitos times de futebol e também na nossa vida cristã. Se você prestar atenção, você vai perceber que alguns jogos na Copa foram decididos por erros de fundamentos. Por exemplo, primeiro gol do Brasil contra a Escócia. O cara errou um passe de 3 metros. Coisa que um jogador profissional não pode errar. O Uruguai foi eliminado por causa de uma falha do goleiro. Um lance simples, básico, uma falha, que tirou uma seleção de alto padrão da sequência de uma Copa do Mundo. E deixa eu te falar uma coisa, não é diferente da vida cristã. Porque quando Jesus vai ensinar sobre como permanecer de pé diante de tanta luta, ele não diz, olha, você tem que aprender a dar uma bicicleta. Ele não diz, olha, você tem que aprender a driblar 5 adversários e fazer um gol que ninguém fez. O que ele disse é que o que garante que nós terminaremos de pé é a fundação da nossa casa. É a fundação. Se ela estiver firmada sobre a rocha, os ventos contrários quando vierem, as tempestades quando vierem, os desafios quando vierem, as más notícias quando vierem, as supostas demoras no cumprimento das promessas de Deus quando acontecerem, quando as portas se fecharem, quando eu me decepcionar com pessoas, quando pessoas falharem comigo, quando eu passar por momentos que eu não queria passar, sabe o que vai acontecer? Eu posso até dar uma estremecida, mas eu não vou cair, porque eu tenho fundamento, eu tenho fundação, eu estou preparado para o dia mau, eu estou preparado para a circunstância complicada. É exatamente isso. O que eu quero dizer é que o que sustenta a nossa fé, a nossa vida cristã, não são momentos extraordinários, não são cultos de grandes manifestações de Deus, não são experiências incríveis e inesquecíveis. O que sustenta a nossa vida cristã é o fundamento. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: como é que está o fundamento da tua fé? Você está bem firmado? Você sabe de fato o que é a fé cristã? Irmãos, essa é daquelas palavras que não gera todo aquele mover dentro do nosso coração. Você já viu alguém pagar ingresso para assistir treino de passe, irmão? Eu queria ver uns passes assim. Você já viu alguém passar horas na televisão assistindo treino de domínio de bola, irmão? Nós queremos ver o quê? Gol, lances extraordinários, coisas pirotécnicas acontecendo. Mas na verdade, o que determina a nossa vida é o fundamento. A grande pergunta que essa palavra aqui responde é: como é que eu consigo permanecer fiel durante toda a partida, durante toda a caminhada cristã? Como é que eu faço para não ser um cristão inconstante, que vive momentos de chama acesa e momentos em que parece que a chama nunca se acendeu? Como é que eu faço de fato para deixar de ser alguém vulnerável? Alguém que está sempre em perigo de cair, de apostatar, de retroceder, de largar o ministério, de dizer: Deus, eu não quero mais esse negócio da minha vida não, porque não era isso que eu esperava que acontecesse quando eu me batizei, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, quando eu assumi um compromisso com o ministério. É isso que nós queremos responder hoje, porque é exatamente essa preocupação do apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses. Era uma igreja muito boa, uma igreja fiel, mas que entendeu que uma igreja saudável precisa continuar fortalecendo os seus fundamentos. E ao mesmo tempo, era uma igreja ameaçada por falsos ensinos. Falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, pregando um evangelho que não era um evangelho verdadeiro, dizendo que você precisava fazer mais algumas coisas para garantir a sua salvação. Outros estavam tão focados em ver anjos, em receber palavras proféticas, nos dons extraordinários, que estavam abandonando o principal fundamento da vida cristã. E é por isso que Paulo escreve essa carta. Na verdade, se eu puder aqui resumir,
O que estava acontecendo era que esses falsos mestres estavam dizendo: o Evangelho é Cristo e mais alguma coisa. O Evangelho é Cristo e mais algumas experiências. O Evangelho é Cristo e mais algumas visões. O Evangelho é Cristo e mais algumas regras, que assim, não estão na Bíblia não, mas é uma preferência minha. Então eu acho que tem que ser assim. O que eles estavam dizendo era: Cristo não é suficiente. Então Paulo escreve essa carta para deixar claro que Cristo é suficiente. Então, antes de entrar nos tópicos, eu quero fazer a você algumas perguntas. E a primeira é: você conhece a palavra de Deus o suficiente para reconhecer um falso ensino quando o escuta? Segunda pergunta: sua fé está construída sobre Cristo ou sobre experiências, tradições e opiniões humanas? Você é daqueles que tem convicção? Ou você fica assistindo o vídeo de um, o vídeo de outro, a opinião de um, a opinião de outro, e aí você faz uma salada bagunçada, onde você ouve cada um falando aquilo que acha que a palavra é, que determina, aí você chega, na hora de servir, você não sabe quem você ouve. Uma outra pergunta importante: você dedica mais tempo conhecendo as Escrituras ou consumindo a opinião de outras pessoas que supostamente conhecem? Porque a internet deu voz a qualquer pessoa, irmão. Qualquer um entra no chat GPT e pega um conteúdo e vai lá e usa, parecendo que já vive aquilo que fala, que já entende daquilo que fala. Todo mundo entende agora. Todo mundo pega algo, decora, memoriza, bota um teleprompter ali e olha para aquilo ali e fala, e parece uma sumidade no conhecimento teológico. Isso está acontecendo. E o povo consumindo isso. Se toda a sua vida cristã fosse reduzida apenas aquilo que você ouviu, estudou, entendeu diretamente da palavra, a tua fé permaneceria de pé? São algumas perguntas que nós precisamos responder. Eu quero tirar aqui alguns princípios para fundamentar ainda melhor a minha e a sua fé. Você está aí, irmão? Em nome de Jesus. Primeiro princípio: eu aprendo nesse texto que o fundamento da fé cristã é Cristo. Nossa, pastor, mas que coisa óbvia. É óbvio, mas eu vejo muitas pessoas que, se eu perguntasse qual é o fundamento da fé cristã, talvez essa não fosse a resposta. Ou talvez até tivessem essa resposta, mas não vivessem como alguém que entende o que isso significa. Porque aquilo que realmente sustenta a vida de uma pessoa aparece quando ela passa pela tempestade, aparece quando ela lida com a rejeição, aparece quando ela lida com uma porta fechada, é isso. Então Paulo começa essa carta de maneira muito interessante, porque apesar do problema ser os falsos ensinos, ele não começa atacando os falsos ensinos. E ele faz isso porque ele entendeu que o coração nunca abandona um falso tesouro antes de encontrar um tesouro maior. Ninguém abandona um falso tesouro antes de encontrar um tesouro maior. Essa é a grande verdade, é por isso que ele começa escrevendo: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe o que Paulo diz? Vocês vão se manter de fato de pé se o fundamento da vida de vocês for Cristo. Enraizados, edificados. O que eu quero dizer é que a maturidade cristã não é sobre sair de Cristo e procurar algo maior, mas a maturidade cristã consiste em mergulhar profundamente em todos os fundamentos de Cristo sobre a nossa vida. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Isso é maturidade. Isso nos protege da vulnerabilidade. Sabe, irmãos, há pessoas que imaginam que o Evangelho é apenas o começo da caminhada. Não, o Evangelho é isso aqui, Cristo é assim, é o início, é assim, é o
é o café com leite, é aquela partezinha ali, ok, então eu quero Cristo, eu quero mais alguma coisa, eu quero mais uma experiência, eu quero mais uma tradição, eu quero mais um complemento, porque não está sendo o suficiente, eu queria sentir mais algumas coisas, eu queria ter mais algumas experiências, então se eu não tiver, então eu não valorizo nem aquilo que eu tenho, e esse é o grande problema. Quantas pessoas, quanto mais maduro um cristão se torna, mais profundamente ele conhece aquele que já conheceu, aquele que já recebeu. É por isso que Paulo usa duas figuras aqui extraordinárias. A primeira são as raízes, que vêm da agricultura, e a outra vem da construção civil, que são os alicerces. A árvore precisa de raízes, o edifício precisa de fundação, mas ambos ensinam a mesma verdade. O que sustenta uma vida não é aquilo que aparece, mas é aquilo que está escondido. Quando você olha para uma árvore, você vê as raízes da árvore, porque elas estão o quê? Escondidas. Você está vendo a fundação dessa igreja, dessa estrutura aqui? Porque está o quê? Escondido. Mas se não tivesse fundação devida, essa estrutura já teria ruído há muito tempo. Essa é a grande verdade. E assim é a vida cristã. O que está faltando hoje não é uma nova experiência com Deus, porque muitas pessoas estão cantando por aí aquela música que faz o sucesso e ela é teológica, ela está correta, mas o problema é o fundamento. As pessoas estão dizendo: eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero uma nova experiência, eu quero mais de Deus, enquanto Deus está dizendo: você não está vivendo nem o fundamento ainda, você não está mergulhado, tuas raízes nem tão profundas ainda. Eu até estou segurando alguns ventos de baterem contra você, porque senão você cai, porque você não tem substância, conhecimento, profundidade, você não conhece Bíblia. Ontem eu estava numa festa de criança, ontem eu fui em duas, e disse não para mais duas, mas em duas eu consegui. E aí, o pai falou assim: cara, meu filho perguntou para mim essa semana, qual é a última palavra da Bíblia? E aqui, eu não sabia não. Aí eu falei assim: sabe o que teu filho sabe? Eu sei, porque ele está nos embaixadores do rei aqui da igreja. Porque meu filho vem 9 horas da manhã, todo domingo aqui para estudar a Bíblia. Eu não estou vindo para a escola bíblica não, mas meu filho está vindo aí. Ele está aí. Ou melhor, o que nós estamos entendendo é que, na verdade, hoje, se nós perguntarmos aqui a escalação da seleção brasileira, a maioria daqui vai saber pelo menos metade dela. Mas se perguntar aqui, me fala 3 versículos decorados, algumas pessoas não vão saber o que dizer. Fala para mim o que é o Evangelho, fala para mim o fundamento do Evangelho, fala para mim a razão da tua fé, fala para mim por que você está aqui, por que você está vivendo a vida cristã, o que é a tua vida, fala para mim. Alguns não vão saber. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos coisas maiores, enquanto nem desfrutamos ainda das coisas elementares, e como diz esse texto, das coisas principais do Evangelho. Quem entende isso aqui, irmãos? Fundamento, irmão. Não adianta eu querer dar bicicleta se meu domínio de bola não está apurado, porque quando a bola vier e eu quiser levantar para dar bicicleta, eu não vou conseguir. Quando a pressão for grande, eu não vou conseguir executar o básico, porque falta fundamento. Na vida cristã é exatamente isso. As pessoas costumam admirar um cristão que permanece firme durante 40, 50 anos, mas raramente enxergam o que sustentou essa caminhada. Não foram apenas os cultos que frequentou, os milagres que viu, as experiências que viveu, mas foram as raízes que aquela pessoa desenvolveu em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta: o quanto você conhece de Cristo mesmo, da palavra mesmo? Porque você buscou, porque você se dedicou. Será que você é daqueles que só fica repostando e compartilhando aquilo que os outros buscaram em Deus? Ou você é daqueles que tem a sua própria experiência com Deus? Você ora, você medita na palavra, você pergunta, você investiga, você estuda, você tem revelações do Senhor? Ou será que você é aquele crente que só faz devocional hoje com inteligência artificial? Porque tudo é chat GPT, mas nada é revelação do Espírito no teu coração. Nada é ali dedicação, profundidade. Sabe, irmãos, nós temos que avaliar a nossa vida, porque senão quando a coisa apertar, e preste atenção aqui, a coisa vai apertar. A Bíblia diz que os dias finais serão muito difíceis. E sabe quem é que vai conseguir permanecer de pé?
quem tiver fundamento sólido na palavra, irmão. Não adianta. É isso que faz a diferença. O fundamento da fé cristã não é uma experiência futura, mas é uma obra consumada. É o que Paulo diz. Vocês precisam entender que em Cristo, no verso 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem nada faltando de Deus em Cristo. Está tudo ali, é Cristo, o fundamento é Ele. A nossa segurança não está naquilo que Ele fará, mas está naquilo que Ele fez. A segurança do cristão não é sobre uma nova experiência extraordinária, mas é sobre uma obra que já foi consumada. Ele foi até o madeiro, Ele sofreu morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia e liberou perdão, liberou direção, liberou clareza, liberou fundação. Ele disse: o que passou, passou. Agora as coisas velhas não valem mais. Tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Você tem uma nova natureza. Você vai morar no céu. O teu passado foi perdoado. Agora você precisa apenas conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos e aprofundar a tua caminhada com Ele. É Cristo, é Cristo, é Cristo e somente Cristo, o fundamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É Cristo, somente Ele, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe, irmãos, eu tenho 37 anos de vida e estou há 37 anos na igreja, porque eu nasci em berço evangélico, graças a Deus. Aos 10 anos, eu voluntariamente decidi me batizar. Ninguém me obrigou não, eu quis. Eu sirvo na igreja desde que me deram oportunidade e nunca parei de servir. Há mais ou menos 10 anos eu fui ordenado ao ministério pastoral. Ao longo desses 37 anos de vida cristã, eu posso dizer que eu nunca vi anjo, irmão. Eu nunca vi demônio e nem estou querendo ver. Eu não posso dizer que Deus atendeu todas as minhas orações, ainda bem, porque se Deus dissesse sim para tudo que eu pedi para Ele, eu nem sei como é que minha vida estaria hoje. Tu já pensou nisso também? Tu já disse que era o homem da tua vida umas 10 vezes, né? Já disse que era a oportunidade da tua vida 15 vezes, e Deus fechou a porta e só abriu aquela que realmente era. Eu não posso dizer que eu nunca me decepcionei na igreja. Já me decepcionei com pessoas, já me decepcionei com lideranças, já me decepcionei com ovelhas, já fui traído, já fui mal interpretado, já fui julgado injustamente. Eu já passei por dores profundas dentro da igreja. Eu já vivi muitos vales durante a minha caminhada na igreja. Não olhe para mim e pense que a minha vida foi só alegria, que tudo que eu imagino que Deus vai fazer, Deus faz. Não, irmãos, eu tenho as minhas lutas, tenho meus desafios, eu tenho testemunho muito forte para contar para você. Às vezes eu conto um ou outro, muita coisa aconteceu. Só tem uma coisa que não aconteceu e nunca vai acontecer. Eu nunca pensei em abandonar o meu Jesus. Nunca, nunca. Eu já passei por dores profundas na minha vida, mas nunca eu pensei em abandonar Jesus. Sabe por quê? Porque a minha segurança não está naquilo que Ele fará ou não fará. A minha segurança está naquilo que Ele já fez. Ele salvou a minha vida. Ele me deu identidade, me deu destino, me deu propósito, me deu pertencimento. Ele está na minha vida todo dia, no dia bom, no dia mau. E às vezes eu preciso mesmo de um dia mau, porque é aquilo que vai forjar o meu caráter, para que eu seja mais parecido com Ele. Ele já disse que todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu continuar amando a Ele. Até aquilo que eu não gosto, até aquilo que eu escolheria diferente, coopera para o meu bem. Então, eu não estou enganado. Deus nunca disse que abriria todas as portas, que realizaria todos os milagres, que eu realizaria todos os sonhos da minha vida. Ele nunca disse que eu teria todas as experiências espirituais que alguém já teve nessa terra. Ele nunca disse. Ele só disse uma coisa: seja obediente, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Foi só isso que Ele disse. Se eu for fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida. Eu nunca vou levantar uma taça de Copa do Mundo, não é isso que Deus tem para mim, mas um dia eu vou receber uma coroa, e vai ser a coroa da vida. É essa coroa que nós precisamos perseguir. É essa coroa. É isso que fundamenta a nossa vida. Fundamento, fundamento, fundamento. A fé cristã é fundamentada em Cristo.
Jesus, e somente Ele, somente Ele. Sabe qual é o problema de alguns cristãos? Estão interpretando a palavra pelas circunstâncias, enquanto deveriam interpretar as circunstâncias pela palavra. Esse é o grande problema. Nós não podemos fazer de Deus um empregado dos nossos sonhos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu não sei mais se é Deus, não. Não, irmãos, é sobre Ele. O que eu aprendi a minha vida inteira é que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. Deus não morreu na cruz para atender o que o meu umbigo quer. Ele morreu na cruz para que eu passe a atender aquilo que Ele quer. Não tem uma outra forma de viver seguramente o Evangelho. E é por isso que eu te pergunto, quanto que a sua fé está devidamente fundamentada em Cristo? Cristo, somente Ele. Você conhece Cristo? Você está se dedicando para isso? Você vem em escola bíblica? Você estuda a palavra? Você está aqui 9 horas da manhã para buscar Deus? Você está orando, lendo Bíblia? Ou você está vivendo de livro de devocional em que você lê um versículo por dia e já fala assim, olha, eu estou alimentado, passa 2 horas, você nem lembra de um versículo que você leu? Ou você está ali, meditando, mergulhando, dizendo, Deus fala comigo, eu quero fundamento, nem todo dia eu vou sentir assim, algo extraordinário. E eu quero te dizer, eu não sinto a presença de Deus todos os dias da minha vida, não. Tem dia que eu estou pregando aqui e não estou sentindo nada, mas eu aprendi na palavra que eu não vivo do que eu vejo e nem vivo do que eu sinto, eu vivo do que eu creio, irmãos. É assim, Ele está aqui, não por uma sensação, mas por uma convicção. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está na casa, o Senhor da glória está na casa, e eu espero que nós aproveitemos o que Ele está fazendo aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Segundo, eu aprendo nesse texto, que a fé cristã não admite acréscimos humanos, não admite. Olha o que dizem os versículos 16 e 17, eu quero ler com você, dizem assim, portanto, não permitam que ninguém o julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Irmãos, parece simples, mas é profundo. Paulo passa o capítulo 1 e o início do capítulo 2 falando da suficiência de Cristo. E agora ele começa a combater os falsos ensinos. O que é que estava acontecendo? Tinha gente usando a lei para determinar a espiritualidade. E a Bíblia deixa claro que quando Jesus veio, Ele se tornou a plena revelação do que nós precisamos ser, viver e fazer. Nada mais. Isso quer dizer que itens da lei, na verdade, foram aprimorados, aperfeiçoados através da chegada de Cristo. É por isso que Ele faz um milagre num casamento, tornando a água em vinho, e isso não tinha a ver com casamento, isso era uma tipificação do que estava acontecendo. Jesus veio, e porque Ele veio, agora viria um novo vinho. O vinho antigo era baseado em rituais, em tradições, mas agora viria um novo vinho, um vinho novo que é melhor, que penetra na vida, que transforma a mente, que transforma o coração. Antes, os homens tinham que procurar sacerdotes, profetas para dizer, busca Deus, como Joás fez no domingo passado. Busca Deus, o que é que pode acontecer? Mas quando Ele veio e morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, dizendo que agora não tem o sacerdote humano, mas Ele é o sumo sacerdote, e se eu estou nele, eu tenho livre acesso à presença dEle. Em qualquer lugar, em qualquer momento, eu posso orar e posso me relacionar com Ele. Essa é a maravilha desse novo vinho. O vinho novo é melhor, mas qual era o problema? O problema era que tinham alguns que diziam, não, nós temos preferência aqui nessa igreja, nós achamos que as coisas têm que ser assim. Não pode usar certa roupa, não pode vir de barba, não pode, assim, falar algumas coisas. Olha, eu não gosto
eu não gosto, eu não concordo, sabe? Não pode comer esse tipo de coisa não, não pode beber aquele tipo de coisa não, é a minha preferência. Mas Jesus falou isso? Não, Jesus não falou isso não, mas é o que nós estamos dizendo que é como aconteceu nas igrejas da Galácia, quando os judaizantes, judeus que se converteram ao cristianismo, estavam dizendo, olha, pode vir para a igreja, mas antes de realmente serem salvos, vocês têm que passar pela circuncisão, que era um corte ali na genitália masculina aos 8 anos de idade, para que então, naquela circuncisão, naquela cirurgia, fosse decretada uma aliança verdadeira com o Senhor. Imagina, se você viesse aqui à igreja, e eu dissesse assim, olha, legal, você levantou a mão, fez a classe de batismo, agora eu vou chamar uns cirurgiões da igreja aqui, você vai para a mesa de cirurgia e vai fazer um cortezinho ali rapidinho. Era isso que eles queriam, irmãos. Mas então, a teologia nos ensina no Novo Testamento que a circuncisão continua de pé, mas agora a circuncisão não é um corte, não é uma cirurgia, mas a circuncisão é o batismo, que representa que de fato eu quero nascer de novo, é uma nova vida. Então eu mergulho, e no fundo daquelas águas eu deixo o meu passado de pecado, e eu vou imergir naquelas águas para uma nova vida, uma verdadeira circuncisão, que vai além de um ato externo em uma parte do meu corpo, mas vai ser representada por uma mudança interna dentro do meu coração. Quem é que está entendendo aqui? A pergunta de hoje é: você está seguindo rituais, tradições, dogmas, ou você está seguindo de fato a verdadeira circuncisão? Porque ela é Cristo, ela não é um ato externo, mas ela é uma mudança interna. E era o que acontecia ali. É a pergunta que nós temos que responder. Sabe essa mania de demonizar coisas que não tem base bíblica nenhuma? Irmãos, já teve uma época que guitarra e bateria era o quê? Instrumento do quê? Do capeta, né, irmão? Aí, ó, Gabriel, nunca tocaria. Aí, André, ia ficar de fora. Nós tínhamos que ficar num órgãozinho aqui, né? Sabe o que é órgão? Nem sabe, né? Então, órgãozinho aqui, prelúdio, parlúdio, interlúdio, não sei o que de lúdio, a vida inteira lúdio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aonde que está isso na Bíblia? Aonde que está isso na Bíblia? Aonde que está na Bíblia que a liturgia tem que ter só hino da harpa, não pode ter canção moderna? Se a canção é cristocêntrica, que ela seja cantada para a glória dele, irmão. Nós temos que avaliar a teologia, e não estilo, e não preferência pessoal. Ai, porque eu prefiro esse tipo. Irmão, eu também tenho minhas preferências. Aqui na igreja não toca só a música que eu gosto, não. Tem a música que às vezes toca assim, que eu falei assim, nem nunca ouvi essa música. Deixa eu olhar para esse telão aqui, nem sei, vou aprendendo. Mas nós vamos criando uma forma de adorar a Deus. Nós queremos determinar a cor da parede, nós queremos determinar como é que você tem que vir à igreja vestido, nós queremos dizer que é mundanismo assistir o jogo do Brasil na igreja. Olha que loucura, irmãos. Olha quanta coisa complexa que as pessoas estão usando. Isso não acontece aqui não, isso acontecia lá no Rio de Janeiro, em outros lugares, sabe? Mas aqui não tem mais isso não. Irmãos, como que nós estamos vivendo Cristo e mais algumas coisas? Cristo e mais algumas coisas. Cristo e mais algumas preferências. Meu Deus do céu, como que isso acontece? O que eu estou dizendo é que nós precisamos de discernimento espiritual, para que através da palavra nós vivamos o que Cristo nos chama a viver e rejeitemos aquilo que Ele não chama a sua igreja a viver. Quantos falsos mestres existiam naquela época e continuam existindo hoje? Lá em Deuteronômio 4:2, Moisés vai dizer: não acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Em Provérbios 30:5 e 6 está escrito: toda a palavra de Deus é comprovadamente pura, não acrescente nada, nada. Em Apocalipse 22:18 tem uma ordem: maldito seja quem acrescentar alguma palavra às palavras desse livro. E muitas vezes é isso que nós estamos vivendo. Você percebe, irmãos, que muitas vezes nós vivemos isso, e nós precisamos vigiar, porque o Evangelho não é Cristo e mais algumas regras que eu gosto. O Evangelho não é Cristo e mais umas preferências que eu tenho para a minha vida. O Evangelho não é Cristo e mais algumas coisas que eu acho que tem que ser. O Evangelho é Cristo, 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 Cristo e Cristo. Nada mais, irmãos. Se Ele não determinou na palavra, não tente transformar a tua preferência numa doutrina bíblica, porque isso é transgredir uma direção da palavra. Pastor, mas por que o coração humano gosta tanto de acrescentar coisas ao Evangelho? É simples. Porque quando nós acrescentamos, nós temos uma falsa sensação de controle.
É muito mais fácil medir o comprimento da roupa da irmã do que medir o orgulho do nosso coração. Com certeza. É muito mais fácil fiscalizar os costumes que as pessoas têm do que cultivar o fruto do Espírito na minha vida, que é amor, paz, alegria, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, e contra essas coisas não há lei. É muito mais fácil criar uma lista de regras que nós temos que obedecer do que mergulhar na graça dele todos os dias da nossa vida. O legalismo sempre seduziu pessoas sinceras porque oferece algo que o coração natural aprecia, a sensação de que eu consigo controlar a minha espiritualidade. Eu consigo. Se eu fizer isso, se eu deixar de fazer aquilo, assim, se eu obedecer essa lista, assim, então Deus vai se agradar de mim. O que o legalismo faz? Eu tento conquistar Deus. Eu tento ser aceito por Deus. Mas o que o Evangelho faz? Eu já fui aceito em Cristo. Então eu obedeço porque eu amo obedecer àquele que me aceitou do jeito que eu era, um pecador miserável, morto nos meus delitos e pecados, mas Cristo me reaproximou, me reconciliou. E é por isso que eu sirvo na igreja, é por isso que eu digo não para o pecado, é por isso que eu me afasto de certas pessoas, é por isso que eu santifico a minha boca, é por isso que eu não acrescento aquilo que Deus não manda acrescentar. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu não estou dizendo que não seja natural que nós tenhamos costumes. Nós temos costumes, nós temos tradições. É natural. Mas o problema é quando nós começamos a dar às nossas tradições a mesma autoridade das Escrituras. É quando nós começamos a dizer, porque ele não é assim, então ele não é espiritual como deveria ser. Porque essa igreja não faz isso, então ela não é espiritual como deveria ser. Mas aquilo não está na Bíblia. Se não é bíblico, não é doutrina. Se não é doutrina, eu escolho se eu quero ou não para mim. Quem entendeu aqui, irmãos? Vou te dar um exemplo. Na minha casa não entra música secular. Não entra. É uma escolha minha. Mas eu não posso dizer que você, que de vez em quando ouve, você é mais carnal do que eu. É uma escolha sua. Eu posso um dia te contar porque que não entra. Não vou fazer isso agora, mas você avalia. Ah, porque o irmão faltou à igreja domingo, ele é carnal. Irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que é certo faltar à igreja não, mas também não estou dizendo que você é carnal porque não veio à igreja. Não é vir à igreja, mas é obedecer a Cristo durante todos os dias da sua vida, todos os dias da sua semana. Mas não podemos dizer, está vendo, miserável, não veio à igreja, está vendo que coisa absurda, sabe, que coisa complicada. Aí mudou o horário do culto por causa do jogo do Brasil, estão amando mais o mundo do que a igreja. Irmão, é uma escolha, ou faz ajuste, ou muita gente quer receber aquela palavra não vai receber naquele dia, porque é uma paixão nacional, é um evento global. Então, irmão, nós fazemos uma movimentação natural, mas Cristo continua sendo o centro da igreja. Não é horário, Deus só age 10 e 15, 18 horas na igreja? É assim? O céu faz assim, 10 e 15 eu vou para aquela igreja, outro horário eu não vou não. É isso que o Espírito Santo faz? Irmão, o Espírito Santo está aqui o tempo inteiro. Porque aqui a palavra é pregada, porque aqui a palavra é obedecida, porque aqui tem gente vivendo em novidade de vida todos os dias, porque a igreja alcança pessoas, porque a igreja tem avançado, e assim será até que Ele venha, porque o fundamento é Ele, e nós não podemos fazer acréscimos humanos à verdade do Evangelho. Quem entendeu aqui em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Onde Deus falou, nós falamos com firmeza. Onde Deus silenciou, nós precisamos ter humildade para permanecer em silêncio. Isso é fundamental. E vou deixar claro aqui uma coisa, não é recado para ninguém aqui. Eu estou fazendo fundamento, reciclando o fundamento da igreja, porque ninguém me procurou para reclamar de jogo do Brasil, de um monte de coisa não. Tá bom? Fundamentação, Bíblia, palavra. Perfeito? Terceiro e penúltimo. Eu aprendo nesse texto que a fé cristã não depende de experiências extraordinárias. Olha o que dizem os versos 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa.
Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que é que estava acontecendo aqui? Estavam tentando influenciar a igreja dos Colossenses com experiências espirituais que substituiriam um relacionamento verdadeiro com Cristo. Sabe qual é o nome disso? Misticismo. E vamos ser sinceros, a igreja brasileira está mística demais, irmãos. As cerimônias, um negócio assim que eu olho assim e falo, cara, nós temos que tomar cuidado. Um misticismo exagerado, muita coisa desnecessária. Aliás, nós precisamos perceber que Paulo não está condenando alguém por ter experiências espirituais. O problema não eram as visões que ele cita, o problema era fundamentar a espiritualidade nas visões. O verso mais importante aqui não é o verso 18, mas é o verso 19, que diz, essa pessoa não está unida à cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem? Cristo. Ele está dizendo não está unida. E essa é a tragédia, porque ele fala muito sobre experiências. Pessoas que têm experiências que os outros não têm e acabam se sentindo superiores. Vão sendo tomados por um orgulho, porque eu estou vivendo coisas que os outros não estão vivendo. Eu sou mais espiritual. Eu tenho acesso ao céu numa medida que os outros não têm. Pessoas que estavam se tornando orgulhosas. E qualquer comportamento que nos leva ao orgulho é algo que nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E exatamente é o orgulho que atrapalha muitas vezes a nossa vida. E o problema do misticismo é esse, é que muitas pessoas estão procurando as igrejas para ter uma experiência na pele, para sentir alguma coisa, para ter uma experiência, para eu ter uma sensação, e eu preciso disso, porque se não tiver isso, eu acho que Deus não está ali, porque se não tiver uma manifestação visível, extraordinária, Deus não está ali, então o culto não foi bom, então o louvor não estava ungido, então está faltando alguma coisa, ou seja, estão dando mais valor à experiência do que a Cristo, que é o fundamento do Evangelho. Esse é o problema. Procura experiências, porque eu preciso sentir. Porque eu preciso de uma revelação, preciso de uma palavra profética. Ninguém revelou meu CPF ainda, então não estou gostando não. Irmão, tu já sabe o teu CPF. Tu já conhece. E aqui eu não estou dizendo que é errado ter pessoas que revelam. Não estou falando nada disso não, só estou dizendo que tem muita gente querendo revelações novas, enquanto nem está vivendo ainda as revelações que já recebeu. Está perguntando para Deus o que Ele já respondeu aqui. Está perguntando para Deus o que já foi fundamentado na palavra. Mas é mais fácil eu sair da minha casa para um culto de revelação, para um culto de libertação, para um culto do sobrenatural, do que todo dia acordar e ler Bíblia, e fundamentar a palavra, e ter a minha própria experiência com Deus, e passar tempo com Ele. Você percebe que o problema não está na experiência que acontece, mas o problema está que eu estou dependendo de novas experiências, ao invés de fundamentar a minha vida na palavra. Irmãos, o segredo de estar inabalável na fé cristã é o fundamento, é a palavra, é a palavra. Eu nunca vi anjo, irmão, mas a palavra eu estou conhecendo a cada dia mais e buscando cada dia mais. Então quando vem alguém e fala de uma coisa que não está na palavra, o termômetro aqui, ele dá um sinal. Nós temos aqui um sensor que diz, olha, isso aí não é bíblico não, tome muito cuidado, isso aí é do homem. Mas quando algo que alguém fala está fundamentado na palavra, eu falo, então eu quero. Se o Senhor tem mais que eu não estou vivendo, eu quero, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, me enche mais da tua essência, domina a minha vida. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Palavra. Pastor, mas por que nós gostamos tanto de experiências extraordinárias? Porque experiências emocionam, sim ou não? Experiências impressionam, sim ou não? Claro. Experiências parecem nos colocar no nível espiritual mais elevado. O coração gosta da sensação de viver algo que poucos viveram. O nosso coração gosta. Mas Paulo deixa claro que o nosso crescimento não vem da experiência. O nosso crescimento vem da cabeça. E a cabeça é Cristo. É a palavra revelada. É dele.
Irmãos, eu creio em milagres, eu já vi muitos. Eu creio nos dons espirituais e nós buscamos eles. Eu creio no sobrenatural e nós queremos sempre viver o sobrenatural. Sempre. Nós queremos tudo isso. Mas eu quero dizer que nenhuma dessas coisas é o fundamento da minha fé e nem da sua fé. Experiências espirituais são presentes de Deus, mas Cristo não permitiu que esses presentes ocupassem o lugar do doador. Teve uma vez que tinha um irmão desesperado, que ele estava com os problemas na empresa. Ele falou: pastor, eu tentei encontrar óleo ungido em um monte de lugar, eu não encontrei óleo. Eu procurei óleo, eu não encontrei óleo na igreja. Eu falei: irmão, acho que não tem óleo não, irmão. Mas assim, procura na internet aí que você acha o óleo. Mas você está desesperado por quê? Não, pastor, porque a minha empresa, muita batalha espiritual. Minha casa, muita batalha espiritual. Eu falei: irmão, você já orou? Não, pastor, não precisa de óleo não, irmão. O poder não está no óleo não, o poder está na oração feita em nome de Jesus, irmão. Você tem que entender isso. Toma cuidado com o misticismo. Se não tiver óleo, Deus não faz. Não, irmão. Ele faz com óleo ou sem óleo, irmão. Ele é o Senhor da libertação. Ele é o Senhor que tem todo o poder. Ele não depende de nada místico para se revelar. Ele depende de uma fé genuína. Tem alguém com fé genuína aqui? Fé autêntica. É Cristo. Ele é suficiente. Ele é o supremo Deus. Ele é o Rei da glória. É a Ele que nós devemos nos curvar. É Ele. É Ele. Cristo. E somente Cristo. Somente Cristo. Somente Ele. Somente Ele. Quantas pessoas? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu nem era pastor ainda, uma pessoa chegou assim: ô Bruno, você conhece assim com detalhe os nomes dos demônios, seres espirituais? Eu falei: sei não, minha irmã. Aqui você tem que conhecer, porque para vencer a batalha tem que conhecer todos os detalhes do inimigo. Você tem que conhecer. Eu vou te prestar um livro aqui, ó. Fala os nomes tudo, os capirotos todos aqui, ó. Nome tudo aqui, ó, detalhe por detalhe, não sei o que. Eu falei assim: ô minha irmã, eu te agradeço pela sua preocupação com a minha vida espiritual. Mas posso te falar uma coisa? Eu prefiro conhecer a Cristo como eu nunca conheci. Eu prefiro. Porque a Bíblia me garante que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ela garante que aquele que é de Deus o maligno não toca. Ela me garante que se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu vou descansar. Ela me diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Então eu prefiro me fundamentar nessas verdades do que qualquer outra coisa. Eu não tenho nada contra quem conhece. De repente, estou chamado a trabalhar com libertação em outros níveis, mas eu já entendi que quem liberta é Cristo, irmão. Quem liberta é Jesus. A cruz é suficiente para libertar. E nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Eu não estou dizendo que Deus não possa nos levar à experiência em que nós trememos, choramos, caímos e nos rasgamos. Eu só estou dizendo que quando Paulo diz em Romanos 12, ele diz que nós devemos apresentar um culto racional. Que não é um culto que não tem emoção, mas é um culto que tem entendimento, que tem fundamentação, que tem clareza bíblica. É isso. E a maior obra do Espírito Santo não é nos dar sensações, mas é glorificar Cristo através da transformação da nossa vida. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Teve um dia que uma irmã estava se sentindo menos espiritual que da igreja porque ela não orava em línguas espirituais. Ah, pastor, todo mundo ora e eu não oro. Deixa eu te falar uma coisa. O fundamento da tua vida é Cristo. Você ama Cristo, eu amo, pastor. Você está obedecendo Ele, eu estou obedecendo. É suficiente. Se um dia Ele quiser te dar esse dom, Ele dá. Mas se não deu até agora, é porque Ele não precisa disso para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Nós cremos nos dons, mas a Bíblia diz que Ele distribui a cada um conforme Ele quer. É Ele que diz o que eu e você precisamos receber. 1 Coríntios 12, está na palavra. Nós precisamos entender isso. Nós temos que entender que o nosso desejo maior é buscar Cristo. Irmãos, aqui na igreja nós temos o hábito de só falar quem é preletor, que vem na conferência, na semana da conferência. Porque nós não queremos saber quem é preletor não, nós queremos Cristo, irmão. Nós queremos Deus. Então seja quem for que estiver aqui em cima do púlpito, o que importa é que a palavra seja pregada. E se Cristo for pregado, haverá transformação, libertação, manifestação do poder de Deus. É isso que vai acontecer. É Cristo. Ele é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem vive de experiências espirituais sempre precisará de uma nova experiência. Mas quem vive de Cristo permanece firme mesmo quando nada extraordinário acontece. Eu lembro de um homem chamado Tomé, você lembra dele? Todo mundo acreditou na ressurreição de Cristo, só ele disse, eu tenho que ver para crer. E sabe qual a fala de Jesus foi? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não sentiram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram com os olhos visíveis, mas creram no Espírito e no coração. Esses são aqueles que são felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu encerro essa palavra com o último princípio. A fé cristã transforma o coração, não apenas o comportamento. O verso 20 em diante diz assim, eu quero ler com você. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que ele estava criticando era o seguinte, que os falsos ensinos estavam dizendo que as regras nos aproximariam de Deus. Regras mais extremas. Sabe aquelas regras difíceis de seguir? Que muita gente nem vai para a igreja, porque quando ouve sobre essas regras fala assim, eu não vou conseguir seguir isso aí não, nem vou. O nome disso é ascetismo. É quando eu quero sentir dor. Eu quero pagar um preço, eu quero um sacrifício elevado, para que eu possa me sentir merecedor da bênção de Deus, da salvação, do poder de Deus. É isso, algumas pessoas vivendo isso, no contexto dos Colossenses, porque isso é o que a religião faz. A religião diz, mude e você será aceito, melhore e você será recebido por Deus. E por causa disso, muitas pessoas estão tentando melhorar o comportamento para serem aceitas por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, é claro que tem comportamento que nós temos que mudar, mas não é a melhoria do comportamento que vai nos dar acesso à salvação. O que nos dá acesso à salvação é o que Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês foram salvos mediante a graça, por meio da fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo é, vocês nunca serão tão espirituais ao ponto de merecerem a salvação. Então recebam a salvação, e através da salvação dentro de vocês, o próprio Espírito Santo vai ajudar vocês a mudarem comportamentos que vocês precisam mudar. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? Eu estou falando do passe, eu estou falando do domínio, eu estou falando da finalização com o pezinho equilibrado para que a bola entre, eu estou falando da base, eu estou falando da simplicidade. Mas sabe qual é o problema? Deve ter gente que não veio aqui hoje porque errou com Deus e está sentindo que não pode nem estar na igreja. Pode ter gente que nunca se entregou para Deus porque não consegue atender os critérios que ele acha que tem que atender para poder se entregar para Deus. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, ninguém vai conseguir atender os critérios que agradam a Deus. Nem o crente de 60 anos de igreja, nem o pastor da igreja, nem a pessoa mais espiritual dessa igreja. Então não fica inventando mais regra, não fica dificultando mais. O evangelho é simples, é puro e simples. É Cristo em nós, através de nós, renovando a nossa mente, mudando o nosso coração. Foi o que ele disse através do profeta Ezequiel. Ele disse, eu darei a vocês um novo coração. Ele também disse através do profeta Joel, eu darei a vocês um novo coração. Não apenas rasguem as vestes, mas rasguem também o coração e digam, Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo vencer vícios sozinho, eu não consigo me libertar desse pecado sozinho. Você nem precisa, porque é o Espírito Santo em você que te capacita para viver uma vida de santidade. É isso, irmãos, é exatamente isso. A fé cristã transforma o coração, não apenas o comportamento. Como é que você está vivendo? As regras conseguem controlar o comportamento por algum tempo, mas somente Cristo muda desejos.
Por que tem um monte de gente aqui que era um beberrão na igreja? Não conseguia passar um dia sem tomar uma geladinha e hoje não tem uma bebida dentro de casa. Por quê? Porque ele na autodisciplina conseguiu. Irmão, autodisciplina não liberta ninguém não, irmão. Sabe o que foi isso? Cristo em nós, que é a esperança da glória. É Ele, irmãos. Irmãos, outro dia eu fui no aniversário. Primeira vez que eu entrei na casa daquela família, era bebida para cima e para baixo. Pastor, você entrou lá e falou o quê? Seu miserável, pecador, tu não vale nada, tu não é crente não, para de ir à igreja. Não, irmão, falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Amo vocês. E tenho certeza que tem uma nova realidade sendo estabelecida sobre a casa de vocês. Eu vou entrar aqui um dia e eu não vou ver nenhuma bebida. Era conhecida como a casa das bebedeiras. Eu fui no aniversário, ontem à noite, cheguei lá no aniversário, na festa, lotada. Sabe o que tinha lá? Um monte de coisa, só não tinha uma coisa, bebida alcoólica, para a honra e para a glória do Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor. É assim que Deus faz, irmão. Não é assim, vem, muda tudo. Você tem que merecer, você está muito diferente. Assim, a gente aqui é cheirosinho, sabe? A gente aqui tem perfumezinho, sabe? Nós temos sempre o comportamento certo, sabe? Nós somos assim maravilhosos, nós somos controlados, equilibrados, nós somos santos assim. Assim, o Espírito Santo é menos santo do que a gente, que nós somos tão santos, sabe? Nós acertamos tanta coisa. Não, irmão, eu, você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos reaproximou. Ele nos perdoou e todos os dias Ele tem nos transformado à medida dEle, conforme o caráter dEle. Todos os dias nós recebemos algo a mais de Deus, para que um dia, quando Ele voltar, Ele nos encontre não no pecado, mas Ele nos encontre pegando fogo e dizendo: eu estava só te esperando, Senhor. A terra foi um preparo e agora eu vou morar para sempre com o Senhor, adorando o Teu nome, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Evangelho é Cristo, Cristo, é Ele, é Ele. É Ele é o Evangelho, Ele é o Evangelho, Ele é o Evangelho. A religião produz pessoas comportadas, o Evangelho produz pessoas transformadas. Essa é a realidade. Por isso eu te pergunto, como é que estão os fundamentos aí? Vou pegar essa bola aqui e vou lançar, como é que vai ser o domínio? Vai dar certo? Você está preparado? Porque a coisa vai só piorar, irmão. Tem até igreja LGBTQIA+ hoje. Igreja. A coisa vai piorar. Nossa, pastor, você é profeta do caos? Não, eu sou profeta da palavra. A palavra diz. As coisas vão piorar. Mas sabe com a certeza? Nós sabemos como tudo vai terminar. A igreja vai terminar de pé. Vai subir aos céus. E morará para sempre com Ele. Na Nova Jerusalém. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não passará. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Amém? Então feche seus olhos, por favor, e baixe a sua cabeça, porque eu sei que existem pessoas aqui nessa manhã que reconhecem que não estão com suas vidas alinhadas com Deus como deveria, mas hoje querem acertar a tua caminhada com o Senhor, dando o primeiro passo, fazendo uma oração, acertando a sua caminhada com o Senhor. Eu não sei se você um dia já caminhou com o Senhor, mas parou no meio do caminho. Eu não sei se você nunca fez essa oração, começando uma nova vida. Não importa, mas eu vou convidar todos a fazer essa oração, no nome de Jesus. Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e você vai repetir essa oração no fundo do seu coração. Não precisa ser em voz alta, você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que não tenho caminhado conforme a Tua vontade. Por isso hoje me arrependo dos meus pecados e decido começar uma nova vida, onde a Tua vontade será a minha prioridade e as Tuas promessas serão a nova realidade da minha vida. Eu oro, Senhor, para que essa oração alcance a minha casa, alcance as pessoas que eu amo, e dessa forma o Senhor manifeste a Tua glória, o Teu poder, a Tua salvação, as Tuas promessas e o Teu favor sobre tudo que eu chamo de meu. Eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou pedir somente a vocês que oraram comigo e querem começar hoje uma nova vida com Jesus, uma nova etapa com o Senhor. Seja você alguém que nunca fez isso, ou você alguém que já fez, mas parou. Eu vou contar até 3. E hoje
você vai fazer o movimento mais importante da tua vida, que é sair daqui sabendo que Deus é contigo e que a mão dele está estendida sobre a sua história. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai erguer uma de suas mãos o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Você que orou comigo, ergue a sua mão o mais alto que você puder em nome de Jesus. Quem aqui fez essa oração em nome de Jesus?